Bom dia. Essa é a última, porque aquela era a última. Essa aqui é a repescagem. É repescagem. Tá. Vamos falar no campo da magia ali. Hoje em dia, o momento hoje, atrai muitas pessoas ao centro devido a muitos filmes do Chico que está em lançamento, as pessoas ouvem, até com certa coerência, que a gente acha que é, né? E outras que fazem alguma coisa na maneira do achismo, né? E as pessoas vão ao centro assim, achando que chegam lá e é uma mágica que se resolve, e ele sai, às vezes, decepcionado, porque não é tudo aquilo que ele achava que era, né? que ele iria conseguir. Como lidar com essa situação, com essas pessoas que iniciam ou ouviram alguma coisa de espiritismo de uma maneira totalmente distorcida do que é a realidade. Eu tinha um companheiro que ele era comerciante, companheiro espírita, e ele dizia assim: Alberto, eu era um empregado de uma loja comercial que vendia tecido. Eu nunca dizia para a pessoa que batia na minha loja que não tinha o produto. Nunca. Porque eu tinha que vender o meu produto. Aí o que eu quis dizer? Ela pedia um tecido tal. Aí eu ia buscar um tecido parecido. Eu dizia, tem, eu mandava a pessoa entrar, eu mandava ela sentar lá. Aí depois eu trazia o tecido, aí a pessoa dizia, mas não é o tecido. Mas esse é melhor. E ele dizia o quanto ele era um vendedor próspero e vinculado a um patrão que até hoje tem uma rede de lojas em Belém, que foi também um companheiro muito exitoso na sua atividade comercial, e ele dizia, nós nunca podemos dizer não. Ora, nós temos o melhor produto que o Espiritismo oferece. A pessoa chega lá, às vezes malucada, ela quer, pelo poder mágico, encontrar a solução para os seus problemas magicamente, quer resolver os seus problemas sem fazer nenhum esforço. A gente vai dizer logo de cara que não? A gente não, vem, entra aqui. E nós vamos apresentar o que nós temos. Nós não vamos dizer para ela que vamos resolver o problema dela. Nós não vamos dizer para ela que nós vamos resolver do jeito que ela quer. Mas nós vamos dizer que temos outras formas de lidar com o problema dela, mais criativas, mais ricas, mais abundantes, mais. E não é mais. Nós não estamos sendo verdadeiros. Agora, ela pode ficar ou pode não ficar. Até porque não teremos a preocupação que ela possa ser uma pessoa espírita, porque às vezes ela não tem maturidade para ser espírita. A maturidade que os espíritos chamam de maturidade do senso moral. Eu lembro de uma senhora que chegou muito perturbada à nossa casa, que fazia tratamento de desobsessão no centro da cidade, e a pessoa foi melhorando, era uma senhora idosa, e eu fazia o acompanhamento dela regular, do tratamento dela de desobsessão. Fazendo as reuniões mediúnicas privadas, vibrando por ela participando das reuniões do atendimento espiritual, evangélicas, as análises, recebendo os passes e fazendo o acompanhamento pelas reentrevistas, que fazia parte da estrutura daquela casa, atender pessoa por pessoa. E eu acompanhava essa senhora. Depois de um longo tempo, ela foi se libertando, e chegou o momento de dar alta para ela daquele tratamento a que ela se submetia. Então eu fui dar tratamento e fui encaminhar para uma reunião de estudos doutrinários, onde ela ia estudar espiritismo, porque a reunião que ela participava era de explanação evangélica. E ela disse assim para mim, tudo bem, mas eu posso continuar frequentando a minha igreja? Eu digo, qual é a sua igreja que a senhora está se referindo? Achando que ela ainda estava falando, né, centro espírita, a igreja dela, e avaliando se ela estava bem antenada. Ela disse, não, é porque eu sou mesmo católica, e nesse período, que fez um período de mais de um ano que ela frequentou a nossa casa, eu continuei frequentando a minha igreja. E eu quero saber se eu posso ir para essa reunião, mas se eu posso frequentar a minha igreja. Eu digo, mas a senhora já vem frequentando, a senhora pode, não tem nenhum problema. Porque a senhora não está querendo ir para outro grupo? Ela disse, na verdade não, porque eu não entendo nada desse negócio de reencarnação. Na verdade, eu não acredito, eu frequento aqui, mas eu não acredito. Esse negócio de mediunidade. Aí ela começou a meter o pau no espiritismo, mas com muita discrição, foi um pau evangelizado. E ela foi dizendo, meio com medo. Aí eu peguei e disse, então a senhora está me dizendo que a senhora gosta mesmo da sua igreja. Eu disse, Aí ela começou a elogiar o catolicismo, elogiar isso, elogiar aquilo, e começou...
Aí eu digo, então tudo bem, então a senhora pode continuar na sua igreja, não tem nenhum problema. Ele disse, e se eu não vier mais para cá, o Satanás não vai me pegar? Digo, vai não, Deus está lá na sua igreja também. E se a senhora sentir alguma coisa assim, a senhora vem aqui conosco que a gente dá um jeito de novo. Gente, eu fiquei tão abismado de ver aquela mulher, quase assim, a lá Nicodemos, a meia voz, mas de botar que o espiritismo não tinha nada a ver com ela, que ela gostava mesmo era da igreja dela, mas com medo de deixar de frequentar. Há exemplo daquele que diz, olha, se sair daqui vai levar uma sova, numa cultura negativa de falsos umbandistas que tentam aprisionar os seus frequentadores pelo medo, pelo terrorismo, né? O espiritismo ele não tem esse expediente para usar, porque não é o espiritismo que salva, é a caridade que liberta. Fora da caridade não há salvação. Então nós não teremos a pretensão de que a pessoa tenha que se tornar espírita. Mas é nosso dever oferecer espiritismo a ela. Nós não podemos esconder daquela pessoa que bateu a porta da casa o espiritismo. Porque se fizermos isso, nós poderemos estar cometendo um crime de lesa fraternidade. Porque aquela pessoa está no lugar onde deveria ficar. Mas não fica por um excesso de escrúpulos, por um atendimento inadequado, porque ela fez uma fala e nós já cortamos aquela pessoa, dizendo que ali não tem aquilo, e não deixamos a pessoa entrar, e a pessoa não teve a oportunidade de fazer uma outra reflexão. Lembro de um cidadão que voltou ao nosso centro espírita depois de 4 anos, e ele disse assim, eu estive aqui há 4 anos atrás. Aí contou como ele foi atendido, mas ele foi mal atendido e foi embora. Depois ele disse, eu estou voltando porque eu tenho lido sobre o espiritismo, e eu descobri que o meu lugar é aqui. Mas eu lamento muito o que eu fiz nesses 4 anos. Ai, aquilo me doeu. Então, nós precisamos abrir os braços. Nós não vamos aprisionar ninguém, mas nós vamos abraçar a pessoa que chega. Ela vai e volta, porque ser ou não ser espírita não é só uma questão de escolha, é uma questão de maturidade. Às vezes eu digo para alguns jovens assim que são meio rebarbados, né, que querem falar da universidade, não sei o quê, eu digo, olha, o espiritismo não é para qualquer um, não. Para mexer com o brilho deles, porque aí mexe com o ego. Aí eles ficam assim, né? O espiritismo não é para qualquer um, não. O espiritismo é coisa muito profunda. Aí já fica assim, porque ele está querendo dizer que o espiritismo não vale nada, que ele está na academia, que ele está na última onda, que ele está no centro do... Normalmente, quando ele ingressa na faculdade. E aí aí eu faço uma intervenção terapêutica. Eu faço assim, digo, pois é, mas o espiritismo não é para qualquer um. Com quem diz assim, você não dá conta de ser espírita. Isso instiga o danado, e aí ele quer saber esse negócio, e aí se sente. Mas se a gente dizer, não, é isso mesmo, né? Aquela falsa humildade, gente, se ele olha para a nossa cara já é assim. Quer dizer, o espiritismo faz da gente pessoas assim desprestigiadas, desanimadas, quase espíritos ruins, desencarnados, de péssima qualidade, pela fisionomia, uma aparência descuidada, meio depressiva, uma voz assim frouxa, mas aqui é bom, aqui é bom. Imagine um recepcionista. Aqui é um lugar legal, aqui tem Deus, aqui a gente fala também disso, é Deus. Você entra, né, nesse lugar onde estão te apresentando o produto com essa cara. Então, meus amigos, nós precisamos embalar o espiritismo adequadamente. Nós precisamos ser os agenciadores desse produto formoso, nessa imagem que Joana criou da grande empresa, né? Cujo dono é Deus, né? E nós somos apenas aqueles que estamos oferecendo o produto. Nós não podemos oferecer o produto de qualquer jeito. Não vamos assumir a posição mágica, mas não vamos assumir a posição trágica daquele que chega na casa e se sente desestimulado porque a precariedade do atendimento que nós fazemos é tão ruim, ou a palestra que a gente apresenta, ela é tão insossa que nem o obsessor fica, porque não dá conta. E o guia já foi há muito tempo, porque não dá conta de perceber aquela palestra melancólica. Não, o espiritismo é uma doutrina de alegria, é boa nova, é alegria. Então nós vamos acolher as pessoas, agora vamos respeitar. Quando elas quiserem milagres,
e depois de estar nas entranhas da casa espírita, nós vamos dizer que o milagre é viver. O milagre é poder se autodescobrir. O milagre é poder se apropriar de si mesmo nas suas próprias mãos para fazer o seu caminho evolutivo. Porque Kardec perguntou também isso. Vocês lembram na Lei do Progresso, né? O Espiritismo, ele pode produzir, os Espíritos podem produzir fatos tão patentes às vistas, de tal ordem, que o mais incrédulo ceda pela multiplicidade dos fenômenos. E os Espíritos responderam a Kardec: desejarias milagres, não é? Mas Deus espalha a mancheias. O Cristo, por um acaso, ele conseguiu convencer aqueles que eram os seus contemporâneos, aqueles que assistiram os milagres, os fatos extraordinários? Deus não espalha eventos tão concretos, fatos tão vivazes, tão insofismáveis, mas não há aqueles que negam, e não há aqueles que dizem que mesmo que vissem, não creriam. Não tem gente que vê, ouve espírito e não acredita. Não, isso é uma coisa do meu cérebro, da minha cabeça, acho que foi do parto. Então, esses companheiros, eles vão circular várias casas espíritas e não espíritas, até ficar numa igreja midiática para depois se decepcionarem. E a dor fará com que eles façam um outro movimento. Como um paciente que chegou comigo, ele fechava os olhos assim, vai dizer assim: doutor, o senhor é o 11º médico. Foi a primeira coisa que ele disse. Eu tenho um problema de vista, não consigo abrir a minha vista, e o senhor é o 11º médico. Aí começou a dizer o nome dos médicos. Eu já sabia que eu era apenas o 10º. Eu já tinha consultado o 11º médico, eu era o 12º. Eu sabia que eu era o 12º só, porque ele não estava querendo cura, ele estava querendo arrolar o número de profissionais para dizer para a filha que tinha lhe desonrado o quanto ele sofria, que ele já tinha 12 médicos, depois de mim, e o problema dele continuava, porque a filha o desonrou tendo um comportamento na qualificação dele que não respeitou as regras da educação que ele propôs. Então era um senhor que eu olhei para ele precariamente. Quando uma pessoa chega falando mal assim de um grupo de pessoas assim que ninguém presta, quando a companheira na sua casa espírita vai falar mal do fulano, Beltrano, pode contar que mais tarde ele vai falar mal de ti. Porque ele não está querendo esclarecimento e atendimento. Ele está na viciação da fofoca, da maledicência e da calúnia. E ele vai falando, e tu és a próxima vítima. Então, nós precisamos compreender que esses companheiros que magicamente procuram o centro espírita, eles, dependendo deles, poderão ficar ou não. Mas se tiver essa estrutura rígida, eles ainda vão caminhar por muitos outros grupos, espíritas ou não, para encontrar no sofrimento o espaço de abertura interno para que eles despertem para a realidade espiritual. Quem mais quer perguntar? Me ocorreu agora que a gente podia... porque não vai dar tempo mais da gente ver o que precisa ver. Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria explorar mais um pouco e depois a gente vai fazer o que precisa fazer num fecho da nossa fala de ontem, que ia coincidir com a de hoje, e o que a gente ficaria de falar hoje, a gente volta. A gente volta. Então... há alguma outra questão pendente? Senão nós vamos... Pode ir. Então, volta a transparência anterior. Hein? Eu fui o 12º, ele saiu assim... É de ontem. Fecha essa. Eu fui só o 12º. É tipo o companheiro que vem fazer uma pergunta para você, porque ele quer que você responda a opinião dele. Então eu digo, eu já perguntei para Raul, eu já perguntei para Divaldo. Olha, você já perguntou para Raul, para Divaldo, por que ele vai perguntar para mim? Então eu serei apenas uma terceira pessoa, se quiser agradá-lo, eu digo o que ele pensa, porque ele vai ficar feliz, ele vai dizer, tá vendo? Vai dizer para todo mundo. O Alberto disse... Mas se eu disser uma opinião que coincida com a do Divaldo, é do Raul Teixeira, que ele já perguntou, aí ele vai perguntar para outro, e vai perguntar para outro, até que ele encontra um perturbado, concorda com eles, olha, sabendo que você tem razão,
Eu sabia que eu tinha razão, quer dizer. Então, são pessoas que não querem se esclarecer, elas querem que você concorde com elas. Vocês encontram pessoas assim? Mas vocês não são assim, né? Hein? Tudo iluminado, né? Pelas luzes, né? É muito interessante. Nós somos muito curiosos, né? Ok, alguém mais? Curioso também? Que quer saber alguma coisa? Ela ficou feliz porque eu disse que não adiantou nada, porque ela esperava que eu tivesse aberto os olhos dele, né? Levanta-te, anda, abre os olhos. Como fez o alcoólatra assistindo a palestra, né? E o Jerônimo Mendonça na caminha dele lá, e ele virou paralítico, levanta-te e anda. E o Jerônimo Mendonça fez que não ouviu, para tentar não atrapalhar a palestra. O alcoólatra olhou para ele, paralítico, levanta e anda. E começou a aumentar a voz. E aí ele viu que era uma sinuca, ele tinha que resolver a questão, ele tinha que dar atenção ao bêbado. E ele se virou para o bêbado, depois na terceira pergunta, paralítico, levanta-te e anda. Ele disse, bem que eu desejaria, eu não posso. E o bêbado olhou para ele e disse, homem de pouca fé. Dá para ele gravar isso aí que é importante, porque senão dá. É importante ficar gravado isso, senão o pessoal não vai entender a resposta, que a pergunta é importante. Não, tá ali. Não. Pronto. Perguntando. Alberto, você falou que na recepção nós temos que abraçar a todos que chegam na casa espírita. Esse abraço eu gostaria de entender se ele é literalmente falando ou se é uma figura de linguagem, assim, que esse abraço é aquela fraternidade com que recebemos as pessoas. No contexto que eu estava falando, era o sentido simbólico. Abraçar no sentido de acolher. Até porque, no ponto de vista do atendimento fraterno através do diálogo, a posição do recepcionista, tanto quanto do entrevistador, ela precisa manifestar esse acolhimento, mas com um enquadramento social que exige cada lugar no campo da respeitabilidade e as individualidades. Uma pessoa que, na conta de entrevistador ou do recepcionista, abrace uma pessoa que chega para essa pessoa, isso pode funcionar como uma movimentação invasiva, porque você não conhece, você não abraça quem você não conhece, que você está conhecendo naquele momento. Então, essa fraternidade, ela precisa ser manifestada do ponto de vista corporal, graduada à condição do bom tom. Então, está no seu sorriso, e pode estar no aperto de mão, mas um abraço já pode estar excessivo. Porque a outra pessoa, por exemplo, se vem acompanhada e é ciumenta, você cria uma encrenca. Ou se a pessoa ela tem a têmpera europeia, alemã, inglesa, né, você vai chocar aquela pessoa. Porque se você vai num restaurante, por exemplo, de ingleses, as vozes são baixas, ou de japoneses, as pessoas não falam alto, não gritam, mas se tiver um outro restaurante de italianos,
Mamma Mia. Parece que eles estão ali comemorando um gol. Todo mundo fala aquele alarido. Eu estranhei a primeira vez que eu fui ao aeroporto da Itália, eu me assustei, porque eu achava que as pessoas estavam brigando, eu olhava, não, elas estavam falando normais, não era nenhum problema, não, era o jeito delas falarem. Então, nós precisamos olhar bem isso. E mesmo fora da questão do atendimento e da entrevista, nós precisamos tomar muito cuidado para não fazermos uma movimentação física que possa representar um abraço invasivo. Na conta de fraternidade, nós vamos estar atendendo a pessoa, às vezes, abusivamente, ou gerando mal-estar numa aproximação física que você não tem nenhum espaço de afetividade construída para que isso se estabeleça. Mesmo que você não possa fazer isso, alguém pode estar perguntando, mas e aí, como é? O seu sorriso, a sua energia, o seu toque? Porque a gente acolhe uma pessoa muito mais pela forma com que a gente a envolve e com os fluidos com que nós introjetamos na nossa psicosfera pessoal e envolvemos a outra pessoa, do que propriamente no contato físico. Porque, às vezes, o contato físico ele é mais estereotipado. Um abraço, às vezes, ele é apenas um abraço, mais um abraço. Ele não é um abraço. Ele é um abraço que pode estar representando uma convenção social. E não tem nenhum sentido emocional. Então, na casa espírita, nós precisamos ter o pudor e ter muito cuidado com as demonstrações de afetividades que, às vezes, extrapolam. E se é uma pessoa muito carente, ela corre o risco de se apaixonar por você no segundo abraço. Então, você tem que tomar cuidado. Mesmo que ela já tenha passado da entrevista, já esteja frequentando a casa, a gente tem que regular isso para não gerar problemas quando lidando com pessoas psicologicamente frágeis, carenciadas, que não vão interpretar uma manifestação afetiva de fraternidade que possa ser apresentada por você e que vai ser decodificada de uma forma diferente. Eu, quando muito jovem, vivi algumas experiências nesse tipo. Eu tinha uma moça que sempre ela entrava em crise quando ela me via. Mas eu não me dava conta disso. Aí ela começava a ter um chilique, ela caía. Aí tinha que carregar. Depois tinha que levar para a sala de passe, tinha que dar passe. Até no dia que ela teve um chilique, e uma pessoa de mais experiente disse assim, Alberto, pode ficar de fora da sala. Eu não entendi por quê, eu queria participar do atendimento, vibrando, era passe. A pessoa ela vibrava assim, ela olhava assim para ver. Gente, como eu não entrei na sala, a incorporação, o encosto, logo cedeu. Ela logo se equilibrou, não precisou nem do passe. Aí essa pessoa, que era uma pessoa maternal, veio comigo e disse, você já percebeu essa moça? Ela toda vez que vê você entra em transe. E eu ainda muito imaturo, não me dava conta. E a partir daí, eu fui percebendo o quanto, não só no gesto, mas também na fala. Me lembro-me, numa das circunstâncias em que eu atendi uma moça, eu disse assim, minha querida, ela disse, eu não sou sua querida, eu sou socorro. Aí eu continuei atendendo, depois disse assim, meu anjo, ela disse, eu não sou seu anjo, eu sou socorro. Era uma pessoa perturbada. Essa mesma pessoa, numa outra circunstância, veio para o atendimento fraterno através do diálogo de acompanhamento, e ela disse assim, em casa os espíritos me disseram para que eu viesse com essa roupa. Era um colã colado, mínimo. E ela concluiu assim, dizendo, e eles me disseram para vir aqui e tirar a roupa quando você estivesse me atendendo. Nós nunca atendíamos em sala fechada, observando a segurança nossa, não é das pessoas que nos procuravam. E tinham 2 pessoas atendendo na sala, e eu senti aquele frio na espinha, digo, se eu tivesse só e essa moça se desequilibrasse, né? Imagine ela tirar a roupa, o que é que eu ia fazer? Eu não ia saber se eu colocava o colã, se eu tirava o colã, se eu pedia ajuda. Gente, até provar que tomada não é focinho de porco, eu estava, não é verdade? Então, cuidado, porque essas situações, elas são dramáticas. E eu não estou falando só de jovens. Há pessoas de mais idade que se apaixonam por pessoas de mais jovem. Porque a gente pensa
que isso é uma questão etária. Tenhamos cuidado. Pessoas idosas, muito carenciadas, muito vulneráveis, diante de um acolhimento de um jovem ou de uma jovem, entram num processo de apaixonamento, às vezes pela sua carência, às vezes incrementados por interferências espirituais. Então a gente precisa ter o bom tom, porque às vezes são ciladas para comprometer a idoneidade de um trabalhador. Situação que se cria, no mínimo, constrangedora, e que, para desenrolar, às vezes demora tempo, e precisa que a turma da intermediação chegue, porque senão você não consegue, de modo algum, se desembaraçar dessas situações que são situações delicadas. Então, a fraternidade, ela comparece, mas ela deve comparecer na dose certa. E ela se expressa fisicamente também na dose ideal, daqueles que vão construindo relacionamentos com segurança, dentro da cultura de cada lugar, dentro do vínculo estabelecido, no qual essa manifestação da afetividade, ela surge de uma forma ecológica. Aqui, essa jovenzinha aqui. Uma pergunta de jovem agora, ó. Aliás, é a segunda. Alberto, há pessoas que chegam ao centro e que têm muita empolgação e querem aprender tudo em um dia ou 2 dias sobre a doutrina espírita. Há outras também que, ao se falar em estudo, acabam por deixar de lado, porque o estudo, às vezes, ele é bastante desgastante. E relacionando essas duas situações com o que o senhor falou, de oferecer, assim, você nunca deve falar que você não tem nada a oferecer, mas sim você deve falar ao contrário, que você tem o melhor a oferecer. Então, como direcionar essas duas situações? As pessoas muito ansiosas, elas querem, em tudo na vida, se apropriarem de um conteúdo de uma forma muito súbita. A ansiedade favorece que a pessoa ela queira já ir para reuniões mediúnicas. Ela chega, mas como é que eu posso fazer? Não tem um jeito mais rápido? Quer dizer, ela nem sabe ainda o que é mediunidade, mas já quer participar de reuniões mediúnicas. Nem conhece o que é espiritismo. E já quer acessar atividades que não estão graduadas à sua iniciação espírita. Então, essas pessoas, nós vamos ter que reduzir a marcha delas. Lembro-me de Divaldo, quando conta a experiência que teve com aquele espírito de natureza oriental, que vinha fazer as psicografias, e ele começou a perguntar, e o espírito disse assim, olha, você faz o seguinte, você passa 1 ano sem me perguntar nada. Depois de 1 ano, você me pergunta tudo o que você quiser. E aí o Divaldo disse, depois de 1 ano, não tinha o que perguntar. Quer dizer, nós temos tanta ansiedade que a gente atropela o processo sem queimar as etapas. Então, nós vamos lidar com o ansioso, vamos reduzir a ansiedade deles, atendendo algumas necessidades, e vamos procurando caminhar ao seu lado, porque se a gente disser que ele vai ter que estudar espiritismo por a vida inteira, aí ele desiste, ele vai embora. E a gente tem que ter cuidado para a gente não chocá-lo. Então, a gente vai, de acordo com a manifestação que ele apresenta, regular essa ansiedade, atendendo-lhe algumas necessidades de imediato, e convidando a para que ele possa ir mais lento, dizendo que o espiritismo é uma fonte de água preciosa, mas que se a pessoa chegar de uma forma muito voluptuosa para tomar água da fonte, muito turbulenta, ela mobiliza o que está no fundo da fonte e, às vezes, a água não pode ser absorvida naquele dia. Então, tem que ir devagar, tirando a água da fonte de forma delicada e gradualmente. E aqueles que estão nessa posição de que não querem estudar, porque já sabem tudo, não é isso? Esses, meus amigos, são muito difíceis, porque eles cristalizaram a ideia de que eles já concluíram o conhecimento espírita. Então, é muito complicado, até porque esses são aqueles que fazem demonstrações de comportamento inadequadas na convivência dentro da casa espírita. Então, nós precisamos apresentar a eles fórmulas de furar essa barreira. Porque se ele diz assim, eu tenho 30 anos de espiritismo, puxa, você ainda não conseguiu compreender esse tipo de situação com 30 anos, ou você não conseguiu lidar com isso, 30 anos é uma abordagem que pode ser feita, e a pessoa fica assim. Ora, uma doutrina, eu como médico, eu costumo falar isso, estudei
um período que compunha o primário. Fiz 5 séries do primário. Depois fiz aquilo que era o nível médio da época, 4 anos. Depois fiz 3 anos no ginásio, que agora é conclui o ensino fundamental. Cada dia muda, né? Que era o ginásio na época. Depois fiz 6 anos de medicina. Depois fiz 2 anos da homeopatia. O meu irmão fez a mesma coisa que eu. Depois desses 2 anos, ele fez uma especialização e fez doutorado, mais 4 anos, para cuidar só do olho. Estudou tudo isso para cuidar só do olho. E do olho, especificamente, mais da retina. Ele é um especialista do especialista, ele tem a subespecialidade. Estudou tudo isso para saber alguma coisa a mais do que os outros na retina e alguma coisa sobre o olho. Mas a cabeça ele não sabe, do ponto de vista médico. Vai descendo, ele não sabe nada do ponto de vista médico. Quando tem um problema aqui, ele manda para o outro, porque ele só trata do olho. Nós estamos mexendo com a alma. Como é que eu posso dizer que 30 anos eu já conheço uma ciência que estuda a alma? Então é muita pretensão ou é muita ignorância. Então, das duas, uma, nós vamos encontrar pessoas assim e vamos ter que ter um arrazoado muito satisfatório para poder sensibilizá-las. Alberto, só uma observação, uma talvez... partilha. Não, talvez possa ajudar. Uma reforma feita na nossa casa espírita, todas as portas têm um grande vidro, ou 2. Nenhuma sala da nossa casa está fechada, mesmo que a porta esteja. É uma contribuição somente. Uma vez eu estava atendendo um homem forte, e ele estava me dizendo, então eu em casa pego o santo, e aí eu quebro tudo. Aquele homem forte. E eu sou franzino, tenho esse estilo, sou só comprido. Mas quanto comprido e fraco, quebra mais rápido, né? Aí ele foi, de repente, ele começou a entrar em transe. Aquele homem musculoso. Aí eu agarrei nos braços dele, estávamos numa mesa, eu agarrei nos braços dele, e eu ficava pulando com ele. E olhando pelo corredor para que alguém viesse me dar um socorro. Naturalmente que os espíritos interviram e não deixaram aquele homem cometer um assassinato besta, porque ia matar um caniço dentro do centro espírita. Mas foi uma situação que me remeteu, mais uma vez, a olhar como a gente tem que ter cuidado. Porque imagine se eu estou numa sala fechada, se eu tenho medo de espírito, ou se eu tenho medo de violência, ou se eu tenho medo de pessoas que entram num quadro de transe, na qual as pessoas assumem o comando corporal integral das pessoas, não só o centro da fala. Como é que ia ficar isso? Como é que vai abrir a porta se a porta estivesse fechada, por exemplo? A chave, você não encontra o buraco. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Como médicos, nós temos cuidados para podermos lidar com as pessoas de forma a não nos colocarmos numa posição de risco e podermos assim continuar cuidando das pessoas. Então, é de bom tom a tua partilha, porque fala desse cuidado. Nós não podemos repetir, diz o Espírito Emmanuel, no movimento espírita, no livro Emmanuel, a confissão auricular, né? Que é um outro viés inadequado daqueles que fazem nos espaços reservados aquele motivo de atendimento, daquele que vai dar um indulto, prescrever as indulgências e vai estabelecer, portanto, uma relação sacerdotal. A nossa abordagem no centro espírita não é essa, de natureza religiosa, que diz ele, um dia a sociologia haverá de mostrar os prejuízos que esse tipo de prática da igreja perpetrou para especialmente as mulheres, diz o Espírito Emmanuel. Também o atendimento fraterno não é uma prática psicoterapêutica de natureza profissional, porque quem faz não é necessariamente um profissional da fala, do diálogo, do atendimento, né? Então, somos pessoas que fazemos o atendimento espírita. Então, não é uma psicoterapia profissional, mas também não é uma conversa de corredor, onde você conversa de qualquer jeito.
Então, ele tem um enquadramento chamado, como diz o Espírito Camilo, fraternalmente, chamado singelamente de atendimento fraterno. O atendimento fraterno pelo diálogo, que é essa grande contribuição, com reflexos psicológicos, espirituais, na saúde da pessoa, fantásticos, feito por pessoas de boa vontade, que se preparam para isso, e dentro de um ambiente adequado, que lhes dê segurança, podem acolher as pessoas de forma a poder exercer essa função fraternal, mediante esse desabafo que o outro faz, e algumas considerações, algumas sugestões que se oferecem à guisa de ajuda fraternal, e que mobilizam o outro para continuar no seu caminho evolutivo, superando as suas próprias limitações e dificuldades. É o exercício do consolo e do esclarecimento conjugados a serviço da iluminação. Então, meus amigos, nós temos aqui que fazemos uma busca do ego para esses valores que vão nos dar sustentação para articular as nossas competências, a fim de nós não derivarmos para as periferias, sempre perigosas, porque representam os extremos, a radicalidade e o extremismo, o fanatismo. Então, esses recursos, eles estão no espírito. Eu gosto muito dessa questão 88 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre os espíritos, ele tem forma, e os espíritos dizem, é um clarão, uma chama, uma centelha etérea, fazendo menção de que a nossa natureza, ela não é corpórea, de que além do perispírito, que é semimaterial, feita, portanto, de fluidos, de matéria numa outra dimensão, nós temos a nossa razão de ser, por ser a nossa essência, da forma como fomos criados, essa caracterização de luz, de centelha, que é, numa bom tom, o espírito aí posto. É por isso que está em Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, que as pessoas interpretaram criando um Deus à nossa imagem, mas a fala era o contrário. Deus é que nos criou a sua imagem, e nós invertemos, nós criamos Deus à nossa imagem, e botamos na Capela Sistina, por exemplo, um Deus velhaco lá, e um homem formoso lá, tocando o dedo de Deus, para configurar ali a criação. Era a imagem antropomórfica de Deus. Mas na leitura espírita, o nosso entendimento é diferenciado. Deus nos criou a sua imagem. Como foi que Jesus definiu Deus? O Espírito. Para a mulher samaritana que lhe perguntou acerca aonde ela deveria adorar, se na Samaria, no templo de Samaria, ou no templo central em Jerusalém. E Jesus disse, Deus é espírito e verdade, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, vamos aqui configurar Deus como sendo espírito, que transcende a tudo que conhecemos naturalmente. E, por num movimento de filiação, ele nos criou, na condição de filhos, espíritos com letras minúsculas, mas trazendo a mesma natureza do divino, trazendo o mesmo conteúdo do Criador, e, portanto, com essa predestinação de sermos os co-criadores da criação. E é isso que o trabalhador espírita é chamado a poder colocar dentro do centro espírita, como um co-criador. Então, é nessas entranhas que estão as virtudes adormecidas, que pelo processo da educação moral, nós vamos acordar esses recursos internos na relação que estabelecemos com o mundo. A exemplo da semente, que é a imagem de melhor comparação que se pode fazer, ela detém em si tudo que o vegetal adulto vai dispor, do caule, das flores, do fruto, da semente, do odor. Mas ela, enquanto semente, você a olha e não dá-se conta de que ali dorme um carvalho portentoso, de que ali dorme uma cerejeira portentosa, de que ali dorme uma castanheira imensa, volumosa, que desafia os céus, comparando-se a um arranha-céu construído pelos homens,
de que ali, naquela semente, dorme a águia no ovo. Ali está a penugem, as garras, o bico, o seu olhar, o voo. Ali está o sábio, olhando o ovo, poderá entrever a águia voando. Por isso que os grandes homens, quando abordam as pessoas menores, conseguem entrever esse caminho que essa pessoa é capaz de fazer, porque elas detêm dentro de si todas essas possibilidades. O mestre dos mestres que Jesus haveria de dizer a um fariseu, que era o hipócrita, era um sepulcro caiado, como ele bem caracterizava essa facção contemporânea a Jesus, que era os fariseus, mas ele haveria de dizer: o reino dos céus está dentro de vós. Mas como ele poderia dizer isso a um homem de má vida? Ele queria caracterizar exatamente que no âmbito das entranhas daquele ser estavam todas as virtudes adormecidas ou semi-adormecidas. Que no momento em que ele quisesse, ele faria desabrochar, germinar, para poder trabalhar o ego. E era o ego que, de uma forma extrema, que de uma forma tangenciando o equilíbrio, comporia o sepulcro caiado. A partir do espírito, nós vamos conseguindo estruturar o nosso ego e vamos dar conta de poder assumir uma posição que seja uma posição mais eloquente, de poder ser um emocional, ser um espiritual, ser um racional, o social, o corporal, dentro do caminho do meio. A única forma que o ego tem de acertar é ele poder mergulhar nas suas entranhas. Essas entranhas, portanto, falam dessa educação. Mas é dessa educação moral que Kardec tem a lucidez de diferenciar da educação intelectual. Ele desqualifica a comparação que se poderia pretender fazer com a mera instrução da inteligência e diz que era uma educação moral que iria além dos livros. Portanto, não era uma educação moral livresca que se pudesse ter no âmbito apenas do conhecimento cognitivo. Era uma educação que modelava hábitos, caracteres, era uma educação que imprimia um novo movimento para o ser. E de que era essa perspectiva que ia permitir que o espírito pudesse fazer o encontro com o ego e pudesse estar estruturando o ego. Esse caminho, portanto, talvez seja o nosso grande desafio no amai-vos, instruí-vos, porque esse é o caminho do grande acasalamento. Enquanto a gente quer procurar alguém para nos fazer feliz, nós deveríamos egoicamente procurar as nossas entranhas, o espírito que somos, para alcançar a felicidade. É aí que está, na linguagem mística, o casamento místico. É aí que está o grande encontro, quando Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, o ego Paulo, a personalidade Paulo, cedia para que o Cristo interno pudesse regular o seu comportamento. Quando ele chega em Jerusalém e vai enfrentar aquilo que ele mesmo tinha criado do ponto de vista egóico, a perseguição aos cristãos, e ele sofre essa perseguição e experimenta o sofrimento, ele haverá de dizer: escarrai-me, cuspi-me em mim, açoitai-me, porque eu já construí um santuário íntimo, intangível às vossas mãos, no qual Cristo há de reinar para sempre. Era, portanto, essa dimensão mais profunda da qual ele se reportava, falando para as pessoas, que sustentava o ego. Então, se a nossa personalidade, como diz Fenelon, ela não se apequenar para as proporções do necessário, em relação ao nosso eu interior, ao espírito que somos, nós estaremos perdidos do amor, nós estaremos desconectados da nossa vocação. O ego não é mau, o ego é apenas uma estrutura da psique que se forma quando nós somos criados para cada encarnação e vai comandando a nossa vida psicológica. O ego não é mau, mas o ego por si só, ele não é forte. Ele não consegue colocar-se no mundo de uma forma adequada, salvo se ele mergulha nas suas entranhas. E todos nós, eu quero dar essa boa notícia, temos esse vínculo. Porque a gente olha isso de uma forma teórica e diz assim: quando eu vou fazer isso? Só quando eu for um Paulo de Tarso? Não. Todos nós temos momentos no qual essa dimensão
crística, ela comparece no movimento de iluminação. Quando alguém te bate a face, é o ego. Oferecer a outra é a dimensão do Deus interno, do Cristo interior. Às vezes nós conseguimos fazer isso, mas logo o ego toma as rédeas e a gente volta sem conseguir manter aquele comportamento usual. Mas em quantas circunstâncias, nós mesmos dizemos, puxa, mas eu fui capaz de fazer isso, e foi. Foi um momento de iluminação, onde você teve uma ideia brilhante, onde você teve uma fala adequada, onde você teve um gesto absolutamente adequado, incomparável. Naquele momento foi a outra face, a face que está além do ego. Mas, ato contínuo, você não consegue sustentar, porque você ainda não é um espírito superior. Você é um espírito habitante do planeta de provas e expiações, cujo processo evolutivo está ainda na direção da morte simbólica do ego. Quando os orientais dizem que o ego morre, eles falam exatamente que quando o Cristo interno se apropria de uma certa forma do ego, o ego apenas diz sim e o Cristo interno se posiciona. Deles nós temos apenas exemplo, a figura de Jesus, que matou o ego, porque ele superava as dimensões da personalidade para fazer a vontade do Pai plenamente. Mas quantas vezes você levanta à noite para atender o teu filho, sem contabilizar horas, e levanta superando o cansaço, e levanta, muito embora fosse uma pessoa muito sonolenta, levanta porque o filho está precisando, e você faz o atendimento do filho com graça, com desvelo. Isso é uma atitude do Cristo interno. Você não está egoicamente atendendo o teu filho, porque egoicamente tu não levantava, você vai lá, agora é a sua vez, dizer para o parceiro, dê uma madeira para ele está chorando. Isso é uma briga de egos na cama para atender o filho que chora. Mas aquela pessoa que está embutida do seu Cristo interno, ela levanta, e levanta com cuidado, para que o filho não se assuste, para que o esposo ou a esposa não acorde, e vai atender a criança. E ela atende como nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. Por quê? Porque a energia que ela transmite vem das suas entranhas. E, portanto, é a qualidade do fluido que faz com que a criança ceda aquela dor, ceda aquele desconforto, aquela interferência espiritual, e você acolhe, e não há nenhum ninho mais aquecido, mais saboroso, mais delicado, mais gostoso do que o colo de alguém que acolhe o seu filho a partir dessa instância de si mesma. Nesse momento, tu estás em conexão com o divino que tu és, conectado às leis de amor. São movimentos mágicos, são momentos sagrados, são momentos de tabor. Momentos de tabor. Temos esses momentos. Nós não somos completamente bloqueados. Essa semente, ela já foi desabrochando, e aqui e acolá nós podemos ver um grelo, uma ramaria, ou então uma flor que começa a se manifestar. Não somos ainda o espírito na sua condição mais plena, porque ainda estamos ainda mais próximos do começo do que do fim. Mas já conseguimos dar testemunhos de que nós somos filhos de Deus. O único título que deveria nos honrar é dessa filiação da luz. Logo, na condição de trabalhadores espíritas, nós vamos trabalhar aquilo que eu apresentei na outra lâmina, as distorções, a partir do momento que o nosso ego consultar o Deus que somos, com D minúscula. Vós sois deuses, diria Jesus. O que eu fiz, vocês podem fazer, e podem fazer com excedência, muito mais, querendo caracterizar da infinitude do nosso poder de cocriação. Na conta de trabalhadores espíritas, caríssimos amigos, nós somos aqueles, portanto, convidados a participar desse movimento sagrado. Para encerrar, quero lembrar a passagem daqueles 3 operários que colocavam argamassa sobre o tijolo num trabalho de uma construção. O primeiro estava impaciente quando se alguém lhe perguntou: o que tu fazes? Disse: tu não és cego, tu não estás vendo? Eu estou colocando aqui esse negócio em cima desse negócio, empilhando um sobre o outro. Não estás vendo? E o outro estava com um ar de maior satisfação
E ele disse, o que é que tu fazes? O outro operário. E o segundo operário disse, eu estou levantando aqui uma parede, estou trabalhando, estou feliz, estou bem ocupado, estou ganhando meu sustento. Estava feliz. E um terceiro, mais adiante, assobiava. E ele, ao se aproximar do terceiro, disse, então, o que é que você faz? Porque ele demonstrava uma alegria esfuziante. Ele disse, você não está vendo? Ele disse, não. Você está construindo um muro? Ele disse, não. Você está botando argamassa sobre o tijolo e empilhando um sobre o outro? Como disse o primeiro. Ele disse, não, eu estou construindo uma catedral. Nós, que somos espíritas, cristãos, participamos de uma grande catedral, exercendo o nosso poder de cocriação no nível em que estamos. O engenheiro, o arquiteto é o Cristo dessa catedral. Mas estamos colocando o tijolinho, porque temos a percepção filosófica do conjunto do todo. Nós nos apropriamos de uma doutrina que é científico-filosófica de consequências religiosas. Portanto, ela nos dá ensejo de participarmos do mundo novo, da era nova, dando uma contribuição pelo passe, mas sem perder a dimensão do todo, do conjunto. Oferecendo, às vezes, algo para que o outro possa se descedentar e quebrar a sua fome pelo meio, enquanto nós estamos operando o seu movimento de transformação para que ele se emancipe. Mas eu tenho a dimensão da globalidade do processo transformatório no qual eu estou engajado. Eu não sou um operário que vem ao centro espírita obrigado, porque estou obsediado, porque estou em sofrimento, porque ninguém me atura mesmo, eu tenho que vir aqui colocar a massa sobre o tijolo e empilhar um sobre o outro, como às vezes observamos alguns trabalhadores espíritas que contabilizam as suas ações para esperarem ser percebidos no relatório final, quando a diretoria vai apresentar as suas ações para a Assembleia Geral. Não somos esse trabalhador iniciante que está sempre aborrecido, que não consegue ver o conjunto, ele só vê o tijolo e a argamassa. E que faz o bem forçando-se, e por isso ele tem aquela cara amarrada. Talvez possamos ser um trabalhador que estamos levantando a parede, não conseguimos ainda perceber a doutrina espírita na sua abrangência, e a gente dá a nossa contribuição, assim, meio instável, vai em cima, vai embaixo, feliz porque a gente está trabalhando, mas a gente não se dá conta da portentosa obra da qual nós estamos contribuindo. Aquele que está trabalhando tanto quanto os outros dois é o trabalhador espírita que não se contém em si mesmo de fazer o que ele faz. Ele faz exatamente o que os outros fazem, dá paz, faz o transe mediúnico, conversa com os espíritos, vende o livro, agencia a feira de livro, ele colabora na limpeza do grupo espírita, mas ele sabe que ele é um trabalhador que faz parte da construção da catedral da Era Nova, de que ele segue as diretrizes, cumprindo um planejamento de uma planta, no qual o engenheiro é o Cristo. E ele sabe que ele é importante, não obstante não seja indispensável. E ele sabe, por ter sido acolhido na conta de um servo, ainda que trazendo muitas imperfeições e, portanto, se caracterizando como um servo relativamente infiel, mas ele vive a alegria de poder estar na seara como alguém que trabalha e não como alguém que atrapalha. E faz sentido para ele, portanto, viver a alegria daquele momento. Só esse trabalhador consegue, numa dimensão bem abrangente, compreender o espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Só esse trabalhador que conseguiu assenhorear-se da doutrina espírita nessa perspectiva desses dois eixos é o trabalhador que, mesmo que o corpo caia, ele vai continuar trabalhando, porque ele sabe que essa obra é uma obra que não está circunscrita a um corpo físico e a uma existência corporal. Ele não está preocupado com os encargos, ele está com os cargos, ele não está preocupado com posições, ele está preocupado com o seu fazer, com o seu encargo, com a sua atividade, e singelamente ele se coloca ali como um servidor da última hora, na expectativa de poder celebrar o momento final, que é o momento da iluminação da coletiva,
quando o planeta avança para uma posição mais confortável. Nós estamos sendo convidados hoje a escolhermos qual tarefeiro, qual operário nós desejamos ser. Oxalá desejamos ser juntos aqueles que participamos dessa grande construção de fraternidade, na singeleza das nossas posições, mas na qualidade da nossa disposição, pelo amor que já se desborda de dentro de nós mesmos e pela dedicação ao estudo espírita que nos permite essa elasticidade interna e nos permite, portanto, nos colocar diante do mundo como cristãos espíritas, que nos sentimos honrados porque damos conta das nossas responsabilidades. Obrigado.